Queridos irmãos, nesses últimos tempos, e especialmente durante este período de carnaval, nós chegamos àquilo. Esperar que os irmãos aqui saiam rapidamente, por gentileza. Chegamos talvez ao fundo do poço do que eu chamo de decadência cultural brasileira. E é muito fácil a gente perceber essa decadência quando a gente dá uma olhadinha ou uma escutadinha nas músicas que são tocadas e cantadas durante o período de carnaval. Independente de convicções teológicas, doutrinárias e morais, é impossível alguém se deleitar nas músicas que hoje se ouve durante esse período. Mesmo aqueles que têm uma percepção muito clara que é possível sim que Deus, na sua misericórdia e sua graça geral, se utilize da inspiração humana para trazer música com uma boa qualidade estética, que de repente traga para nós algum tipo de compreensão melhor da vida, dos relacionamentos e algum deleite da vida, é virtualmente impossível que alguém consiga gostar do que se ouve e do que se fala nos dias de hoje nas letras das músicas de carnaval. Eu vou poupar vocês e a mim de citá-las, porque elas são, por mais óbvias que podemos entender, extremamente decadentes. E aí, quem gosta de boa música, e cada um de nós acha que gosta, né? Eu acho que gosto, a gente acaba lembrando de músicas mais antigas, necessariamente não inspiradas por Deus, não para o louvor e a adoração a Deus. E há um compositor antigo, que já está morto, chamado Lupicínio Rodrigues. Se você fizer assim, eu já vou adivinhar a sua idade. Porque, obviamente, que alguns aqui, mais jovens, ao mencionar esse nome, fizeram assim: quem mesmo? Como? Bom, primeiramente porque numa época em que as pessoas se identificam musicalmente como MC alguma coisa, Lupicínio não é algo muito recente, não é algo muito moderno. Mas ele tem uma música que eu acho belíssima e que tem como título Esses Moços, ou Esses Moços, como nós chamamos aqui. Veja essa letra. Eu não vou cantar, vou poupar você disso também, mas olha o que é que diz. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Lá na frente ele continua dizendo assim: por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim, é que eu peço a esses moços que acreditem em mim. Se eles julgam, e veja a qualidade dessa poesia, se eles julgam que há um lindo futuro e que só o amor nesta vida a este futuro conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura da luz. Eu também tive nos meus belos dias essa mania que muito me custou, e só as mágoas eu trago hoje em dia, e essas rugas que o amor me deixou. O que está por trás da letra de Lupicínio Rodrigues é a ideia que nós vamos adquirindo com o passar do tempo, que nós gostaríamos de dizer aos moços, pobres moços, aquilo que nós aprendemos na vida. E que se eles pudessem nos ouvir, eles certamente evitariam muitas das dores pelas quais nós passamos, muitas das ilusões e dificuldades, muitas das lutas que passamos. Queremos poupar filhos, filhos dos filhos, os mais jovens, os irmãos mais novos e as pessoas que nós olhamos do alto da experiência, seja qual idade você tiver, e podemos identificar como destituídos daquela sabedoria e experiência da vida. É justamente desta sabedoria para viver que nós estamos falando no mês de fevereiro, nessa série de mensagens que nós estamos ministrando nos domingos à noite. Domingo passado, o reverendo Vandi introduziu a série falando sobre a sabedoria da perspectiva do que ela significa, e mais do que isso, do que ela se apresenta como uma sabedoria divina, distinta da sabedoria humana. Hoje eu gostaria de, à luz do primeiro livro de Provérbios, ou do primeiro capítulo de Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7,
continuar essa série e lhe convidar a refletir sobre essas características dessa sabedoria divina, que obviamente Lupicínio Rodrigues não tinha, mas vislumbrava a necessidade de ter quando falava a esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. Abra sua Bíblia, portanto, em Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 1 até o versículo 7. Essa série de mensagens está sendo transmitida pela internet, transmitida pela TV Master, sempre aos domingos, às 23 horas, e também está disponível no nosso canal do YouTube, de modo que você pode acompanhar a mensagem do domingo passado e mencionar para outras pessoas para que elas assistam também. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 1, verso 1 ao verso 7. Acompanhe a leitura, por gentileza. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso, e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E aí ele conclui com aquele que é possivelmente o centro do livro de Provérbios, quando diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É quase como que Lupicínio Rodrigues dizendo: esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. Vamos ouvir o que Deus sabe e vamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar nesta noite. Curva a sua cabeça, vamos pedir essa iluminação do alto. Ó Deus amado e querido Pai, diante da Tua presença, Senhor, e com a Tua palavra lida diante dos nossos olhos, nós rogamos a Tua misericórdia e graça sobre nós, para que possamos compreender a Tua palavra de uma maneira sobrenatural, Pai, que vá além da compreensão intelectual, humana, formal, que nos permite compreender as palavras, mas não necessariamente o sentido delas e aquele que o Senhor teve desde o início, quando inspirou essa palavra. Queremos ir além, Pai, e pedimos que o Senhor nos conduza nesta compreensão, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine a nossa alma, fale ao nosso coração a Tua própria sabedoria para viver, e que, ao ler a Tua palavra e expô-la, o Senhor, por Tua graça e misericórdia, nos dê, ó Pai, condição de ouvir a Tua voz, para que não seja a voz de um homem, mas a voz do Senhor que fale conosco. Oramos assim, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, como foi salientado desde o domingo passado, o livro de Provérbios faz parte daquilo que nós chamamos de literatura sapiencial. Você vai ver aí que existem alguns livros desses que nós consideramos como livros canônicos, estão na sua Bíblia, na Bíblia de católicos, na Bíblia de judeus, são os livros de Jó, de Provérbios, de Eclesiastes, livros que foram, na maioria dos casos, compostos em forma de poesia e que representavam uma sabedoria que era corrente. Obviamente que parte da sabedoria corrente que se tinha na época era também formada, como na nossa cultura, por ditados populares que eram corretos, mas porque eram impregnados de uma cosmovisão, de uma espiritualidade que a palavra de Deus, que o próprio Deus inspirava, não eram apenas provérbios populares e ditos populares, como aqueles que nós dizemos, mas acabavam sendo expressões de Deus por intermédio da sabedoria que o povo de Deus, o povo da aliança, expressava. Talvez na sua Bíblia você também deve identificar, se ela for de uma versão não protestante, alguns livros que também são considerados como livros sapienciais, como o livro de Eclesiástico e Sabedoria de Salomão. Nós, protestantes e judeus, não os consideramos sagrados, no sentido de terem sido inspirados por Deus, mas é possível perceber que eles vão na mesma linha, na mesma direção, de ser livros que eram um verdadeiro cotejamento, uma verdadeira síntese, um grande resumo de todos aqueles princípios bíblicos que emanavam por intermédio da cultura popular,
daquilo que era ensinado no dia a dia, de pai para filho, de vizinho para vizinha, de avô para avó e assim por diante. Essa tradição, cremos nós, não era apenas específica dos judeus, embora no caso dos judeus era uma tradição que tinha um propósito divino de revelar Deus ao homem, por isso está contido na Escritura Sagrada, muitas vezes se encontrava também em outras culturas, inclusive na nossa cultura ameríndia, na nossa cultura brasileira. No caso específico da época que esse livro foi escrito, o livro de Provérbios, você vai encontrar no Egito esses ensinos e também na Assíria. Essa literatura sapiencial, portanto, ela estava presente em toda a literatura antiga. Na verdade, mais do que presente na literatura antiga, no caso bíblico, a literatura sapiencial tinha um propósito, que era um propósito de revelar a presença de Deus. Se você vir nesse próximo slide que vai ser projetado, é um texto de Jeremias, capítulo 18, verso 18, em que é dito pelo profeta que não haveria de faltar no meio de Israel 3 expressões da presença de Deus, aquilo que nós identificamos como os 3 ofícios. Haveria de existir lei por meio dos sacerdotes, haveria de existir palavra por meio dos profetas, e haveria de existir conselhos sábios por meio dos sábios. Talvez os mais atentos devem estar se perguntando, mas está faltando aí uma figura, a figura do rei, porque nos ofícios proféticos, sacerdotais, eles eram acompanhados pelo ofício real. Pois é justamente aí que entra a figura do grande rei Salomão. Porque aí no texto de Jeremias, capítulo 18, verso 18, é revelada uma das grandes facetas do ofício real que se expressava por meio daqueles homens que Deus escolheu para governar, para, através da monarquia, dirigir o povo de Deus, começando de Saul, Davi, e chegando a seu filho Salomão. E que faceta é essa? Era que o rei não apenas reinava do ponto de vista administrativo, ele não era apenas um presidente, no sentido figurado, que dirigia e representava institucionalmente aquela nação de Israel, mas ele era alguém que tinha sabedoria. Os reis sábios de Israel eram assim chamados porque eles julgavam causas, eles dirimiam dúvidas, eles determinavam o que era correto à luz da palavra para um caso concreto. E eles faziam isso não apenas quando estavam exercendo o reinado ex cátedra, ou seja, quando eles estavam sentados no trono, mas principalmente quando eles estavam nos colóquios normais da corte, nas interações normais da corte, em que eles citavam provérbios inspirados por Deus e que deviam servir de norteamento, de sabedoria para que as pessoas vivessem. Então, a ideia de provérbios é a ideia de como Deus escolhe homens para proferir sentenças, para proferir palavras, máximas e sentidos práticos da sabedoria para a vida, de modo que as pessoas pudessem ter um norteamento, da mesma maneira como provérbios ainda hoje, ou ditos populares, nos servem. O comentarista Kidner diz que os provérbios tinham um sentido mais amplo. Veja aí, diz que os provérbios eram qualquer tipo de pronunciamento sábio, desde uma máxima, faltando um azinho aí no pronome, do artigo indefinido, desde uma máxima ou observação, até um sermão, desde um motejo, uma brincadeira, uma ironia, até uma revelação doutrinária. Quando Deus inspirava aqueles homens, aquilo que eles falavam tinha um propósito primário, que nós vimos no texto, que era para que aqueles que ouvissem pudessem aprender, veja aí no verso 2, a sabedoria e o ensino de Deus. Portanto, os reis falavam com a certeza de que Deus estava falando por eles, mas de maneira tão prática que era um caso concreto que estava sendo dito por Deus de como se fazer naquela situação específica. Nesse sentido, eles eram reis, não apenas no sentido governamental, administrativo, mas eram homens sábios, verdadeiros oráculos de Deus, alguém diante de quem as pessoas
iam, por exemplo, o rei, talvez o mais sábio de todos, certamente o mais sábio de todos, que é o rei Salomão, que compõe estes provérbios, diz o texto em 1 Reis capítulo 4, que Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era, assim, a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E que esta fama, diz o escritor dos Reis, capítulo 4, todos os povos, por causa dela, vinham a ouvir a sabedoria de Salomão, e também eram enviados de todos os reis da terra, aqueles que tinham ouvido da sua sabedoria. A grande diferença, no entanto, irmãos, é que esse propósito de escrever, de falar provérbios que Salomão tinha, ele expressava uma sabedoria prática, uma sabedoria para a vida, mas ele tinha também propósitos secundários, que nós vemos aqui no texto. Dê uma olhadinha. Diz que, além de ser para aprender a sabedoria e o ensino, também era para trazer bom senso. Veja aí no próximo slide. É dito que havia propósitos que faziam com que a pessoa tivesse um bom senso, ou seja, que pudessem ver a vida com os olhos de Deus. Também que tivesse um temor reverente a este Deus, porque eles não apenas tinham que ver a vida da perspectiva de Deus, mas eles deviam viver a vida sob o olhar de Deus. Aquilo que, posteriormente, os reformadores do século XVI cunharam a expressão corandel, ou seja, diante de Deus. A sabedoria que Salomão profere não é uma sabedoria teórica e também não é essa sabedoria restrita ao templo ou à vida religiosa. Em todo o tempo, quer comendo, quer bebendo, quer vivendo com pessoas, essa sabedoria precisava se expressar, porque ela estava sendo exercida ou não sob o olhar de Deus. Também havia um outro propósito, é que essa sabedoria precisava produzir um testemunho eficaz. Ou seja, era preciso que a vida fosse vivenciada sobre a instrução de Deus. Aquilo que Deus ensinava eram princípios, a própria solidez do que deveria ser feito. Daí porque no texto, voltando ao texto, você vai encontrar esses propósitos da sabedoria. Ele diz, por exemplo, no verso 2, que esses provérbios de Salomão, eles foram escritos para que pudesse se entender as palavras de inteligência. Diz que também era para que houvesse ética nos relacionamentos, porque era para que houvesse um bom proceder, justiça, juízo e equidade. As três instâncias de um processo jurídico ou de uma vida vivida em comunidade é o princípio da justiça, da equidade e do juízo. Para que houvesse também experiência de vida, aquela que Lupicínio Rodrigues e todos nós, muitas vezes, nos ressentimos quando somos mais jovens e adquirimos com a idade, mas que, no caso aqui, precisava ser adquirida envolvida com a experiência desta revelação de sabedoria. Por isso que é dito no verso 4, que essa sabedoria era também para dar aos simples, aquelas pessoas inexperientes, as pessoas ingênuas com a vida, prudência, e também para dar aos jovens, que por causa da pouca idade, pouca experiência tinham, também adquirissem habilidade ou prudência e bom senso. E possivelmente, como último propósito, a gente pode ver isso no verso 5, diz que ouça o sábio, mesmo aquele que já é sábio, cresça este sábio em prudência, porque sempre há algo para se aprender, mesmo por mais experiente e sábio que se tornou alguém, e este ouvir, crescer e adquirir implica necessariamente num amadurecimento crítico. Então, quando a gente olha toda essa literatura sapiencial, abençoada por Deus, inspirada por Deus e levada por meio desses reis sábios, então a gente chega ao resumo do que ela quer ensinar para nós. Porque ela quer nos ensinar instrução, porque ela nos quer ensinar ética, porque ela quer nos ensinar experiência, porque ela quer nos ensinar amadurecimento crítico. Quando o proverbialista Salomão quer resumir tudo isso, ele chega no versículo 7.
E aí o que é que o versículo 7 diz? O versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra princípio aqui, no sentido hebraico, como foi escrito, não é apenas um princípio cronológico. Não é apenas que a sabedoria, o temor a Deus precisa vir primeiro e a sabedoria depois. Mas é também um princípio ontológico, ou seja, essencial. É impossível ser sábio da maneira como Deus quer que sejamos, se nós não estivermos bastante firmados os pés sobre o temor do Senhor. E é talvez uma das experiências que Salomão passa que demonstra este temor do Senhor na vida dele. Eu gostaria, portanto, de convidá-los a abrir mais uma vez a palavra de Deus, agora no livro de Reis, capítulo 3, para nós vermos como tudo isso aconteceu e como tudo isso começou na vida do próprio Salomão. Como foi que Salomão, por causa do temor ao Senhor, se tornou um homem tão sábio como só ele poderia ser? Abra sua Bíblia, portanto, em 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ver um caso concreto de como essa sabedoria baseada no temor do Senhor aconteceu na vida de Salomão. Por gentileza, abra, portanto, no capítulo 3, onde nós vamos ler, a partir do verso 3. Eu vou ler a partir do verso 1, para que você possa entender o contexto. Diz a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 3, verso 1 em diante. Salomão aparentou-se com Faraó, a palavra certa é fez aliança com Faraó, porque era a maneira mais fácil de ter paz, era fazer aliança com os vizinhos poderosos, que era rei do Egito. E essa aliança era por intermédio de um casamento. Ele tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, referindo-se ao templo, e a muralha à roda de Jerusalém. Nós estamos vendo, então, o início da monarquia, o início do reino de Salomão. Davi tinha preparado todas as condições para que o templo fosse construído, Salomão estava começando a reinar, e ele, então, começa dessa maneira, fazendo uma aliança. Entretanto, apesar desse propósito de Salomão, o povo ainda oferecia sacrifícios sobre os altos de adoração idólatra e pagão, porque até aquele dia, por conta da falta de centralidade no templo do Senhor, havia essa confusão, diz o texto, que até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Diz o texto, em versículo 3, que Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, o seu pai. Porém, ele também praticava ainda nos altos, ou melhor, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Então ele foi um dia a Gibeão para ali sacrificar, porque era o maior alto, o maior centro de culto de adoração naquele lugar. E ofereceu ali 1000 holocaustos naquele altar. Em Gibeão, possivelmente depois de todo aquele dia, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Estava começando, um jovem rei, muitas vezes confuso com tudo aquilo que tinha que fazer, muitas vezes oscilando entre uma espiritualidade sadia e entre uma espiritualidade doentia. Aí Deus aparece para ele em sonho e diz assim: o que é que você quer que eu lhe dê? Diz o texto que naquele momento Salomão respondeu: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, o meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Ele veio então em busca das suas origens e disse assim: eu sou fruto de uma aliança que meu pai fez com o Senhor, e eu sou resultado desta aliança que o Senhor manteve com meu pai, por isso eu estou no trono. Veja a ideia que Salomão tinha: eu não estou no trono por acaso, eu não estou no trono por capacidade, por competência, eu estou no trono como fruto de uma aliança.
de uma aliança que Deus fez com meu pai. Eu sou beneficiário desta aliança. Eu sei disso, eu tenho consciência disso, que Deus tem sido bom para com meu pai e bom para comigo. Por isso eu estou sentado nesse trono como hoje se vê. Verso 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Meu pai, eu não passo de uma criança e não sei como conduzir-me. Eu não tenho sabedoria para viver, e nem tampouco para reinar e conduzir este povo numa vida correta. Eu sou apenas uma criança. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste. Veja a noção da responsabilidade que aquele homem tinha da sua tarefa. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Eis aqui, então, uma grande missão, uma grande responsabilidade e uma grande incompetência que eu assumo diante de ti. Era isso que Salomão estava dizendo. E aí, então ele diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Veja a noção de como Salomão tinha noção da sua função de um homem que deveria ter sabedoria para julgar o povo, não apenas para liderar numa guerra, não apenas para governar administrativamente, mas para levar o povo a discernir o bem do mal, a viver de maneira ética, a ter prudência, ter bom siso, ter sabedoria para viver. É isso que ele estava dizendo. Eu preciso ter algo que eu não tenho, para que eu possa dar ao povo aquilo que o povo não tem, sabedoria para viver. Veja a avaliação que diz o texto, Deus fez dessas palavras de Salomão. Diz assim: estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Então disse-lhe Deus: já que pediste tal coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento, sabedoria para discernires o que é justo, eis que eu faço segundo as tuas palavras. Eu dou-te agora um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te darei. E o que seria isso? Riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, mas com uma condição. Veja a condição que ele coloca logo depois no versículo 14: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, e assim por isso prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, ele tinha ido a Gibeá sacrificar. Deus já havia posto em Jerusalém o lugar da adoração a Deus. Ele volta para Jerusalém, e perante a arca da aliança do Senhor, o lugar onde Deus, desde o tempo do Êxodo, disse que estaria para se apresentar diante do povo, diante desta arca da aliança do Senhor, ele agora oferece holocaustos, e apresenta ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Nós temos um Salomão em Gibeá, nós temos outro Salomão em Jerusalém. E o que é que acontece entre um episódio e outro, entre um momento e outro? Um sonho. Mas mais do que um sonho, uma revelação, que por meio do sonho Deus deu a ele, no qual ele se apresenta como um Deus doador, que quer oferecer a Salomão o que ele lhe pedisse. E aquele homem discerne que o que ele mais precisava era de sabedoria. Veja que a sabedoria fez a diferença entre o Salomão em Gibeá e o Salomão em Jerusalém. Foi a sabedoria de Deus que fez com que Salomão se tornasse o homem que ele se tornou. Com uma condição, e fica muito claro:
se ele andasse nos caminhos do Senhor e guardasse os mandamentos de Deus e os estatutos do Senhor, como andou Davi, o teu pai, seu pai. Pastor Vandir, domingo passado, falou e explicou exatamente isso. Como a lei do Senhor, a Torá, os estatutos e mandamentos de Deus eram o princípio regulador da sabedoria. Porque era impossível, segundo a perspectiva de Deus, que alguém agisse corretamente, sabiamente, justamente, tivesse uma postura ética na sociedade, não apenas naquela época, mas na época de hoje, sem um fundamento moral que emana do temor ao Senhor e da reverente obediência à lei de Deus. Aí a gente tem um caso concreto de como isso acontece. Veja o restante do capítulo. Acabara de acontecer isso, Salomão estava no seu trono, possivelmente. Então, no verso 16, diz que vieram 2 prostitutas, talvez uma das histórias mais intrigantes do Velho Testamento. Vêm 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E veja a situação que colocam diante do rei para que o rei julgasse. Disse-lhe uma das mulheres, verso 17, ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde eu dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitou sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto eu dormia, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou-o nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, interrompendo a que primeiro relatava o fato: não! O filho vivo é o meu filho, o teu é o morto. E ela retrucou: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. O que é que você faria? Existem situações assim na sua vida, que você não sabe o que fazer, em que a coisa não é só preto e branco, fácil de discernir. Certamente, irmãos, todos nós passamos por situações. Todos nós passamos, talvez não por situações tão dramáticas como esta, mas situações em que nós literalmente não sabemos como nos conduzir, o que decidir, o que fazer, o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é mais correto. Mas veja como este homem, porque havia pedido e recebido de Deus sabedoria, age. Diz o texto que disse o rei: esta aqui fez uma espécie de resumão. Diz que vive o meu filho e que teu filho é o morto. Esta outra diz: não, o morto é teu filho e o meu filho é o vivo. Disse o rei: traga uma espada. E trazem uma espada para o rei. E então o rei diz, possivelmente para o homem que trouxe a espada: parta agora o menino em 2 pedaços, no meio, e dê metade a cada uma delas. De onde esse homem tirou isso, irmãos? De onde esse homem aprendeu isso? Quando foi que Davi, o seu pai, ensinou ele a agir dessa maneira? Em que escola dominical ele aprendeu isso? Em que faculdade ele aprendeu isso? Quem foram os sábios que ensinaram isso a ele? De onde ele tirou essa ideia? Diz o texto que na hora em que ele disse isso, verso 26, a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, e diz o texto, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: não, Senhor meu, não, dá um menino para ela, o menino vivo para ela, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei:
Dai o menino vivo à primeira, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei. Por quê? Porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O que foi que Salomão viu que ninguém viu, irmãos? 3 coisas, pelo menos. A expressão sabedoria salomônica, que é muito conhecida hoje, fez com que Salomão visse, em primeiro lugar, a sua própria história. Sabe, irmãos, nem sempre a gente precisa passar por todas as experiências literalmente iguais às experiências que a gente tem que ensinar os outros a decidir. Mas se você se recorda, Salomão era filho de uma mulher chamada Batseba. Você conhece a história? Batseba era aquela mulher do capitão Urias, por quem o rei Davi, o seu pai, se apaixonou. E tramou de tal maneira ardilosa, que aquele homem foi morto para ocultar o adultério dele. De modo que a gravidez que ela carregava no seu ventre pudesse ser assumida como algo dele, e não do falecido esposo daquela mulher. A história é contada, e você conhece bem, de como aquele feto se desenvolveu até que, tendo nascido, veio a morrer. Salomão é o irmão mais novo daquele que morreu, da relação adulterina de Davi e Urias. Salomão sabia o que era, irmãos, ter uma história familiar que remetesse a ele os dramas próprios da maternidade, da paternidade, da justiça, do juízo de Deus, de coisas que estão muitas vezes para além da compreensão humana. Salomão, de alguma forma, conhecia as muitas faces e os vários paradoxos envolvidos nos dramas familiares que nós passamos, e que testam a capacidade de qualquer um de fazer justiça, se o critério for de simplesmente aplicar a lei nua e crua. Porque nós sabemos que na realidade da vida há tantas situações em que o que é certo nem sempre parece tão certo, e o que é errado nem sempre parece tão errado. Isso nos leva à conclusão que a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que frequentemente nos leva a passar por determinadas experiências na vida, ou a presenciar determinadas experiências na vida que não necessariamente servirão apenas para nós, mas para que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida dos outros. Salomão viu aquilo que ele experimentou. Era tão notório e claro nos olhos daquela mulher quem era a mãe, que Salomão, só porque conhecia os dramas próprios da maternidade, que ele mesmo tinha presenciado na sua família, com essa história antecedida que ele sabia, porque todos falavam, ele conseguiu ver aquilo que outros não veem. Sabe, as experiências que nós passamos nos permitem ter vida e olhares para a vida diferenciados. Portanto, mesmo quando nós passamos situações em que nós somos espiritualmente reprovados, nós devemos perder tudo. A única coisa que não podemos nem devemos perder é a lição. Porque se tivermos perdido tudo e perdermos a lição, nós aí sim perderemos tudo. Muitas vezes os nossos erros e acertos, Deus está galvanizando sabedoria que, inspirada por Ele, potencializada por Ele, conduzida por Ele, vai ser depois aplicada a situações da nossa vida e da vida dos outros. Mas Salomão viu outra coisa muito mais importante. Veja como essa história se inverte. É muito parecida na inversão da pergunta que é respondida a uma história muito depois, que é a história do bom samaritano. Na história do bom samaritano, ela foi provocada como uma história por alguém que perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus respondeu àquele fariseu, contando uma história que vocês conhecem, e não respondeu quem era o próximo do fariseu, mas quem deveria ser, a quem ele deveria ser o próximo, ou de quem ele deveria ser o próximo. Que o foco não era encontrar um próximo para fazer o bem, mas o foco deveria ser ele ser aquele que faria o bem. E aí seria muito mais fácil encontrar qualquer um que precisasse receber o bem que ele faria. Aqui novamente acontece isso. As duas mulheres chegam para Salomão perguntando o quê?
diga de quem é o filho. Salomão responde: quem é a mãe, e não quem é o filho. Por motivos óbvios, aquela criança não podia se pronunciar, mas mais do que isso, não havia capacidade humana que pudesse discernir que aquela criança era filho de um ou de outro. Mas era possível fazer um teste de realidade, pressupondo que uma mãe jamais preferiria ver o filho morto, mesmo que ela não tivesse consigo, porque ela não teria consigo, que ela preferiria, mesmo vendo que ele não estaria com ele, vê-lo vivo, que era muito simples. Vamos testar quem é a mãe. Não vamos perguntar, e nem podemos, para aquela criança ou para alguém, porque tudo foi feito sem a presença, o testemunho de outras pessoas, de quem ele é filho. Vamos perguntar quem é a mãe. E então, quando ele pede para aquela criança ser separada ao meio, diz o texto que a sua maternidade, a maternidade de uma daquelas mulheres que era verdadeiramente a mãe, se aguça. E ela prefere então que o filho seja vivo, ainda que amamentado nos peitos da outra e vivendo no colo da outra, do que vê-lo morto. E aí Salomão revela a verdadeira sabedoria de Deus. Ele consegue inverter a situação de tal maneira que ele consegue discernir quem era a mãe daquela criança. E, por óbvio, de quem ele era filho. E aí eu pergunto, de quem aquele homem aprendeu essas coisas? A pegar um problema que todos estão vendo daqui para lá, e de repente inverter a lógica e fazer o problema ser visto de lá para cá. De onde esse homem aprendeu a capacidade de dar um passo de lado e ver as coisas de maneira transversal ou de cima para baixo, se não de uma sabedoria sobrenatural? Mas veja, sabedoria sobrenatural que tinha sido galvanizada por um sonho, no qual Deus o revela, que ele era rei de um povo com quem Deus tinha feito uma aliança. O sonho acontece quando ele está em Gibeá, e em Gibeá Deus fala para ele que ele teria uma função, que Deus lhe daria a sabedoria, e ele entende essa sabedoria, e o primeiro gesto, o primeiro ato concreto é voltar para Jerusalém, e diante da arca da aliança do Senhor, oferecer agora sacrifícios santos, e apresentar ofertas pacíficas. Veja, Salomão compreendia que não havia sabedoria destituída de um princípio de aderência, de vinculação, de comprometimento com a aliança de Deus. Daí faz sentido agora entender, porque lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Em outras palavras, que é impossível discernir as coisas se não for por intermédio desse discernimento espiritual de Deus na vida de alguém. Queridos, nós podemos aprender muitas coisas na faculdade. Podemos aprender muitas coisas na experiência de vida. Mas há um substrato, uma base, que é o temor ao Senhor. Mas que temor ao Senhor é este? Vamos compreendê-lo. Pode passar. O temor do Senhor é mais do que um método correto de pensar. O temor do Senhor é mais do que uma aquisição formal de conhecimento. O temor do Senhor é mais do que um treinamento de uma habilidade. É recomendável que você treine suas habilidades. A prática faz a perfeição. É recomendável que você busque conhecimento, que você aprenda com os outros e de outros. É recomendável que você desenvolva um raciocínio lógico, racional, para que você não seja pego com perspectivas emocionais diante de qualquer problema. E nós sabemos que quando agimos de modo emotivo diante de um problema, sem discernimento claro, racional, a tendência nossa é perder o foco daquilo que é importante. Mas o temor do Senhor é mais do que isso, queridos. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Pode passar. O temor do Senhor
é um relacionamento correto, assumido com Deus por meio de uma aliança, que molda caráter e habilita a prática de virtudes. O temor do Senhor faz a gente fazer uma equação simples, em que saber é igual a viver, e aquilo que a gente não vive é porque não sabe de fato. A gente tem conhecimento, foi informado, mas não sabe como verdade internalizada, porque verdades internalizadas moldam um caráter, irmão. Nós não precisamos ter dificuldades para compreender isso. Existem coisas na nossa vida que são tão intrínsecas, tão dentro de nós, que independentemente das circunstâncias e das pessoas que estão ao nosso redor, elas são inegociáveis. Nós somos aquilo por coerência interna, por consistência interna do que nós somos em qualquer circunstância. Mas ao redor dela há coisas que não estão tão bem formadas e moldadas em nós, que muitas vezes são volúveis e voláteis, mudam as circunstâncias e essas coisas são afetadas. E somos menos ou mais essa parte mais periférica do nosso caráter. O que ele está dizendo é que no centro mais profundo, como se fosse um cubo de uma roda de bicicleta, para onde todos os aros da bicicleta, todos os raios daquele círculo convergem, este cubo mais profundo, a parte mais dura do nosso caráter, precisa ser aquilo que nós chamamos de temor ao Senhor. Abra mão de tudo, não abra mão disso. Negocie tudo, não negocie isso. Porque se não negociarmos disso, Deus nos permitirá desenvolver a partir desse núcleo mais duro e mais forte, cada dia mais, abrangência para que um caráter formado seja feito, irmãos. Quando a gente fala de formação de caráter, é porque caráter sim é formado, e começa com um núcleo mais duro, lá no início, no começo de tudo, no princípio, que dá consistência a tudo, e que se chama temor ao Senhor. Obviamente que isso é muito mais fácil, quando é desenvolvido em nós na mais tenra idade. Muitos de vocês tiveram o privilégio, que eu não tive, e outros aqui não tiveram, de ser criado desde criança no temor do Senhor. E quando nós olhamos essas crianças aqui, por mais que elas sejam pecadoras como os pais, e cada um de nós também o é, por mais que elas possam enfrentar as lutas e os conflitos que elas certamente enfrentarão, mas não tenha dúvida, elas terão uma grande vantagem. Está sendo dito em casa por vocês e aqui na igreja algo muito mais profundo do que simplesmente se comporte corretamente, porque senão a sociedade lhe pune. Está sendo dito lá na sua casa, espero eu, e aqui na igreja, com certeza, que o temor do Senhor não tem a ver com aquilo que os outros veem, tem a ver com aquilo que nós somos diante de Deus, corandel, diante do olhar de Deus. E que isso determina, sim, comportamentos, atitudes, escolhas, decisões, sentimentos, práticas éticas. É muito mais complicado, e alguns aqui são testemunhas disso. Quando isso não é forjado em nós lá no início da nossa vida, e então temos o centro da nossa vida deslocado, e o temor de Deus fica como sendo algo periférico, aquilo que nós chamamos de hipocrisia moral. Somos aquilo que o ambiente nos determina que sejamos, e que muitas vezes se expressa numa hipocrisia religiosa, quando somos religiosos, e que temos um padrão de vida e de comportamento na igreja, ou no contexto de pessoas que nos conhecem na igreja, e um outro comportamento diferenciado, e que Deus em Jesus Cristo flagra, dizendo que é como um sepulcro caiado, limpo e belo por fora, podre e corrupto por dentro. A base de um farisaísmo comportamental religioso, que não vai no âmago, no centro do problema, que é a falta de temor ao Senhor. Esse temor ao Senhor é o que gera um relacionamento correto, assumido com Deus, por meio de uma aliança com deveres e direitos, que molda caráter e habilita a prática de virtudes. Acabamos fazendo aquilo que somos, porque acabamos vivendo aquilo que sabemos.
que nos é ensinado por esse temor ao Senhor. Pode passar à frente, Eline. De maneira resumida, o temor do Senhor é conhecer a Deus, é confiar em Deus, é ser leal a Deus. Quando nós estivermos expondo todo o restante das partes do livro de Provérbios, nas várias mensagens que virão pela frente, ficará mais claro que esse conhecer a Deus não é um conhecer buscado pelo homem, mas é um conhecer revelado por Deus e alimentado pela presença de Deus. No livro de Provérbios mesmo, veja o que é que diz o capítulo 2, verso 6, como há uma expressão bonita aí, quando se fala do temor a Deus como algo que vem do Senhor. Olha só, diz, verso 6 do capítulo 2 de Provérbios: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É Deus que dá-se a conhecer, nós sabemos disso. Quando falamos em confiar em Deus, veja como é importante isso, porque significa submeter mesmo os planos mais eficientes que sejam à vontade soberana de Deus. Por isso nós não devemos confiar em meios ou instrumentos humanos, nem em estratégias humanas. Queridos, nós podemos ser os mais inteligentes e experientes, mas é preciso submeter a Deus os nossos planos, para receber de Deus a aprovação se eles são ou não vontade de Deus. Grande parte das dores que passamos é porque nós somos atrevidos e orgulhosos. Nos fiamos na experiência pequena que nós temos na vida, que determinada coisa deu certo na vida de alguém, ou deu certo em outra época na nossa vida, e basta repetir isso, como se a nossa vida fosse vivida na autonomia, como se Deus, quando nos dá a capacidade de conhecê-lo, porque Ele se revela a nós, Ele nos dá um mapa e diz assim: faça agora o que você quiser, é só seguir as instruções. O que Deus deseja de nós é uma relação de dependência em que cada dia nós confiamos a Deus os nossos planos, para que Ele estabeleça os nossos desígnios. Isso nos leva a depender de Deus, irmãos. Daí como é loucura nossa começar um dia com uma agenda cheia de planos, com projetos muito bem arranjados, mas sem tempo algum para parar e dizer assim: Senhor, está aqui. Agora, eu nem tenho ideia se isso é tua vontade. Se for, dá-me o discernimento, dá-me a sabedoria, porque eu não quero fazer nada, eu não quero obter nada, eu não quero alcançar nada, eu não quero conseguir nada que seja algo fora do teu propósito na minha vida. É amarga a vitória aparente de quem consegue, por ferro e fogo, chegar aos seus objetivos sem saber se isto é da vontade de Deus. Temor a Deus é porque você conhece esse Deus e tem com este Deus uma aliança, você confia em Deus. Irmãos, preste bem atenção como é muito simples, embora não seja fácil por conta da nossa natureza pecaminosa. Quando éramos crianças, bastava uma coisa: a mão segura de um pai ou a mão segura de uma mãe, para a gente saber qual era o caminho a caminhar. Se era para atravessar a rua, se não era para atravessar a rua, se era para andar ou se era para parar. A gente olhava para aquela pessoa mais alta e esperava um comando. E o comando era: vamos, filho, não, filho, sim, filho, para, filho, e assim por diante. Era muito mais simples. Mas nós resolvemos ser grandes, não é? Independentes e autônomos. Existe ainda um Deus que é muito maior e infinito em sabedoria e que deseja de nós somente uma coisa: me conheça, confia em mim, eu vou guiar você, eu vou encaminhar você na sabedoria, basta que você tenha este temor. Quando nós falamos de ser leal a Deus, é mantendo esta aliança com Ele. Caso contrário, irmãos, assim como acontece entre pais e filhos, ou deve acontecer entre pais e filhos, a disciplina do Senhor deve ser mantida e cumprida. Salomão é a prova boa
e também a prova ruim disto. Você conhece a história. Diz o texto que esse homem que pede sabedoria e que recebe a instrução de Deus, multiplica para si mulheres e cavalos. Basicamente, sensualidade, prazer e poder e autonomia, porque os cavalos é o que davam a ele a capacidade de ousar expandir o seu império, sem depender de Deus. Assim como as mulheres davam a ele a sensação de que ele tinha domínio sobre a vida e o prazer estava disponível para ele. Isso foi a ruína dele, irmãos. A ruína de Salomão foi porque ele conhecia Deus. Em dados momentos da vida dele, ele confiou em Deus, mas no momento mais crucial, quando era na hora de manter a aliança, ser consistente com a sua fé e com a sua crença, ele era desleal para com o Senhor. O homem que aprendeu tanto, que foi tão sábio, caiu nos próprios erros que a sua sabedoria já advertia a ele que ele não deveria cair. O que é que isso demonstra, irmãos? A não ser que alguém aqui se ache mais sábio do que Salomão, e mesmo que se ache mais sábio do que Salomão, cuidado, querido, não é só conhecer muito, não é só confiar em Deus, porque começar bem, todos numa corrida começam, mas somente um leva o troféu, somente um leva os louros da vitória. Começar bem na vida é fácil, fácil no sentido de que, havendo condições, o primeiro impulso leva naturalmente a vitórias mais simples, mas é quando a vida vai ficando mais complexa. Começar um relacionamento de casamento é algo extremamente prazeroso, mantê-lo até o último momento é o grande desafio. Começar conhecendo a palavra de Deus quando se é jovem e se é tocado por Deus é o início de tudo, mas o que vai acontecer mesmo, o que vai ser avaliado mesmo, é se na sua velhice você continuará sendo um homem temente e uma mulher temente a Deus, que vai ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos caminhando com o Senhor. Gerar filhos é a melhor parte da história. Criá-los nas diversas fases da vida, com sabedoria e graça, este sim é o grande desafio para nós. Quando eles são adolescentes rebeldes, muitas vezes questionando valores e crenças que nós os ensinamos, quando eles casam e têm a sua vida profissional, e nós já não temos controle nem domínio nenhum sobre eles, aí sim, queridos, é que é o grande desafio para nós. O temor do Senhor é, então, conhecer a este Deus, confiar neste Deus, ser leal a este Deus, do começo ao meio e chegando até o fim. Passa mais uma vez aí, Aline. Acabou. Você lembra que eu comecei essa música, ou melhor, essa mensagem, com uma música. E na música eu falava sobre a qualidade do que se canta hoje. Eu gosto muito de imaginar, irmãos, que a gente canta aquilo que a gente crê. E é verdade. Por mais que a gente seja casual quando cantamos músicas que nós não acreditamos naquilo que elas falam, quando nós resolvemos buscar lá no fundo da nossa alma expressões daquilo que nós cremos, muitas vezes nós transformamos isso em música. E nessa transformação em música existe músicas que nós cantamos e músicas que nós vivemos, porque elas se tornam realidades na nossa vida. Elas se tornam algo concreto. Nós passamos a viver pautados por elas. Que música, na sua experiência pessoal, de tentar e pedir a Deus uma sabedoria para viver, você poderia compor? A música de um Salomão, que começa o início da sua vida dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas infelizmente termina o final de sua vida de uma maneira um tanto quanto amarga e depressiva, triste e desencantada, ainda que ressaltando o temor do Senhor. Ou uma música como aquela
que o mais sábio, aquele que é mais sábio até do que Salomão, cantou. Jesus cantou uma música no final da sua vida, irmãos. Uma música triste, embora vitoriosa. Ele começou bem, recebeu a sabedoria de Deus. É dito que aos 12 anos, quando ele sai do controle dos seus pais e fica no templo, que aquele menino crescia na graça e na sabedoria ou no conhecimento de Deus. Aquele menino era o Salvador. Ele desenvolve o seu ministério, ensina as palavras mais sábias que alguém pode ensinar, a ponto de, quando o apóstolo Paulo fala sobre ele, diz que nele reside todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento, inclusive aqueles de onde Salomão sorveu e recebeu a sua sabedoria. Mas é no final da sua vida que ele canta a música mais sábia, por ter sido a música da sua vida. Quando no Calvário ele abre os braços, e num refrão só, numa frase só, ele diz: está consumado. Ele estava cantando o último verso de uma música que ele viveu. Na sabedoria de Deus, plena em Jesus Cristo, a missão estava cumprida. E ele pôde olhar para trás e dizer assim: eu vivi do meu jeito, diferentemente da música conhecida que o pastor Tiago mencionou hoje pela manhã. Ele não viveu do seu jeito, ele viveu do jeito de Deus e cumpriu o propósito de Deus, e por isso ele disse: está consumado. Qual vai ser a última música que você vai cantar no último instante consciente da sua vida? Será uma música que dirá, num verso só, que o temor do Senhor é o princípio da vida que você viveu em sabedoria? Ou será a tolice de ter conhecido este Deus, mas não ter confiado e sido leal a Ele, da maneira como o temor do Senhor nos ensina? Reflitamos nisso, peçamos a Deus que possamos, do começo ao fim da nossa vida, revelar o temor do Senhor como princípio da nossa sabedoria, sabedoria para viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Ó Deus amado e querido Pai, não é fácil viver, Senhor, no mundo pecaminoso, de uma natureza pecaminosa que habita em nós, e sendo insuflados de um lado para outro, pelo inimigo da nossa alma, que é o teu inimigo. Não é fácil, Senhor. Mesmo a tua palavra, que é regra de fé e prática para nós, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ainda que nos ensine princípios, estatutos e mandamentos, muitas vezes demonstra mais ainda claramente a nossa incapacidade de cumpri-los, de segui-los. Porque aquilo que sabemos e que devemos fazer, nem sempre temos o poder e a capacidade de fazer. E é por isso que nós rogamos agora, Pai. Nós não queremos ser tolos, Senhor. Em fase nenhuma da vida nós queremos ser tolos. Nem no começo, nem no meio, nem no fim da nossa existência. Queremos antes, ó Pai, ser pautados pelo temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Humilha então o nosso coração para que nós não sejamos arrogantes e soberbos, de pensar que sabemos o bastante, que já somos experientes e que podemos dar conselhos a esses moços, pobres moços. Antes, pelo contrário, Pai. Mais jovens ou menos jovens, nos ajuda a compreender que é na dependência do Teu Espírito, do temor do Senhor forjado dentro de nós, que nós podemos fazer as melhores escolhas e as melhores decisões. Forja o nosso caráter,
Nos ajuda a ser fiéis nesta aliança contigo e nos capacita a fazer a tua vontade, Senhor, baseadas neste temor, e assim que nossas atitudes, escolhas, decisões sejam sábias. Pai, nós não queremos carregar conosco a vergonha, nem diante dos homens, nem diante de Ti, de termos sido tolos na nossa vida, Pai, de termos sido levados pela nossa carne, pelas insinuações do inimigo, por esse contexto humano, mundano, que nos leva para longe de Ti. Nós não queremos, ó Pai, ter pessoas apontando para nós, dizendo assim: olha ali um bobo, olha ali uma tola, que estragou a vida, que decidiu errado, que botou tudo a perder. Se até agora tem sido isso, ó Pai, a nossa vida, nos corrige, nos ensina o Teu temor, ó Pai, nos põe de volta na retidão, nos traz o Teu temor ao coração, para que possamos ser mais cautelosos e prudentes nos próximos passos que tivermos que dar. Que o Senhor corrija os nossos caminhos, nos encaminhe no caminho reto, para que ao final da vida possamos olhar para trás e dizer: em algum momento Deus veio e interveio na minha vida, e corrigiu os meus caminhos, e endireitou as minhas veredas, e me fez um homem sábio, e me fez uma mulher sábia. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, em momentos diferentes em que cada um de nós está, diante de decisões a tomar, ou até sofrendo consequências de decisões incorretas que tomamos, que o Senhor nos ajude agora, Pai, a chamar o feito à ordem, e dizer: Senhor, eu não sairei, eu não decidirei, eu não farei, eu não tomarei escolha, sem que o Teu temor e a Tua sabedoria que Ele revela me conduza para a direita ou para a esquerda, para a frente ou esperando a Tua definição. Ó Pai, ajuda o Teu povo, ajuda cada um de nós a ter temor ao Teu santo nome e a vivenciar a sabedoria do Pai, como filhos amados que somos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.